Um gato que lhe traz dinheiro todos os dias. Quão bizarro é isso? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Cindy Charles experimentou isso. Ela adotou um gato do abrigo. Ele era um gato mais velho e ela o escolheu porque pensava que ele seria considerado para adoção em comparação com os gatos mais jovens. Ela o deixou ser um gato de dentro para fora porque era isso que o abrigo dizia que ele estava acostumado. Depois daquele primeiro dia, porém, o gato começou a voltar para casa com notas de $. Isso continuou por um tempo, até que um dia, a polícia estava na porta. Foi por causa do gato? E por que o gato estava voltando para casa com dinheiro, afinal? Trazer o gato para casa foi tão especial para Cindy. Cindy preparou o gato com coisas que compraram só para ele. Ela certificou-se de que ele sabia onde era sua casa e também o apresentou à porta ao gato que ela instalou. Ela ficou muito satisfeita com tudo isso. Mas então, seu gato começou a voltar para casa com notas de $. Cindy não conseguiu descobrir por que seu novo gato, Tabby, estava levando dinheiro para casa. Ela decidiu não pensar muito nisso e apenas esconder o dinheiro de lado. Ela pensou que isso seria apenas uma vantagem estranha de ter um gato que encontraria dinheiro. Mas então, depois de mais alguns dias, ela recebeu uma carta misteriosa. Cindy abriu a carta e leu. O conteúdo a chocou. Mas as surpresas não param por aí. Poucas horas depois de abrir a carta, a polícia apareceu na porta dela. Por que eles estavam lá? Existem tantas perguntas em torno deste gato intrigante. Para entender melhor esta descoberta e seu significado, é necessária alguma história de fundo. Cindy era uma mulher de 25 anos que morava sozinha em um belo bairro suburbano. Ela sentiu como se realmente tivesse passado a maior parte de sua vida juntos e foi uma sensação ótima. Ela tinha um emprego e sua casa estava paga. No entanto, sua casa estava muito silenciosa, mesmo que ela colocasse uma TV ou alguma música. Ela estava sentindo falta da companhia de outras pessoas. Os 2 últimos relacionamentos de Cindy não foram bons. Depois de fazer algumas pesquisas sobre animais de proteção que eram bons companheiros, no entanto, ela decidiu que iria para o abrigo e adotaria um gato. Ela entrou no carro e foi para o abrigo. Ela definitivamente não estava preparada para a surpresa que iria receber. Ela decidiu por um gato mais velho chamado Tabby. Ela queria dar a ele uma boa vida. Os primeiros meses com ele por perto foram muito bons. Eventualmente, Cindy permitiu que Tabby começasse a vagar do lado de fora de vez em quando, porque era isso que o abrigo disse que ele gostava mais. Cindy tinha suas preocupações, mas não estava preparada para o que realmente aconteceu. Tabby voltou para casa à noite como de costume e Cindy preparou sua comida. No entanto, quando ela estava trazendo uma tigela para ele, ela sentiu que algo estava diferente sobre Tabby. Cindy não tinha comprado uma coleira para Tabby, mas agora Tabby estava usando uma coleira. Quem colocou uma coleira em seu gato? Mas isso não foi nem a coisa mais estranha. A gola não era o fim disso, porém. Na gola havia uma bolsinha. Cindy tirou a sacola e entregou a Tabby sua comida, que ele queria muito. Cindy se perguntou novamente quem havia colocado a coleira e a bolsa em seu gato. Ela abriu a bolsa e descobriu algo ainda mais surpreendente. Uma bolsa estava cheia de notas de $. Cindy os contou, ficou chocada e depois os contou novamente. Isso poderia realmente estar acontecendo com ela? Ao todo, eles somavam bastante. Por que alguém amarraria uma bolsa no gato e encheria com dinheiro? A mente de Cindy estava cheia de perguntas. O que Cindy deveria fazer agora? Ela deveria ir à polícia? Ela examinou a bolsa, o dinheiro e a gola e não conseguiu encontrar qualquer indicação de como o dinheiro foi parar ali. Ela precisava fazer algo com esse dinheiro, mas não tinha certeza no início do que seria. Então ela teve uma ideia radical. Cindy refletiu sobre a ideia de chamar a polícia, mas decidiu que eles não iriam realmente ajudá-la se ela entregasse o dinheiro. Não era como se ela o tivesse perdido, mas poderiam pensar que ela o tivesse roubado. Então, ela tirou essa ideia da cabeça.
Em vez disso, ela ligou para uma amiga. No entanto, o que ela fez depois de ligar para uma amiga é realmente notável. No entanto, Cindy não contou à amiga sobre o dinheiro que encontrou. Ela manteve esse segredo para si mesmo. Em vez disso, ela perguntou se sua amiga gostaria de sair para jantar com ela. Cindy até prometeu pagar por tudo. Sua amiga, é claro, aceitou uma oferta para jantar. Mas ela ficou chocada quando chegou à casa de Cindy. Cindy estava usando uma roupa muito cara. Sua amiga não tinha ideia de como ela pagou por isso. Cindy não era conhecida por ser o tipo de pessoa que tem muito dinheiro extra. Quando chegou ao restaurante, a amiga de Cindy teve uma surpresa ainda maior. Cindy tinha feito uma reserva no Berners Steakhouse, um restaurante caro em Tampa, Flórida. Uma amiga de Cindy perguntou como Cindy conseguiu pagar pela roupa nova e agora pelo jantar, dado que sua amiga já sabia sobre ela. Cindy tinha várias opções para responder à sua amiga. Mas o que ela disse vai mexer com sua mente. Cindy disse à amiga que havia conseguido um novo emprego com um salário alto. Isso, é claro, certamente não era o caso. Por tudo que Cindy sabia, essa era uma ocorrência estranha que nunca aconteceria novamente. No entanto, sua amiga acreditou sem pensar duas vezes, imaginando que era Cindy contando uma novidade. Enquanto isso, Cindy estava se metendo em problemas. Na verdade, Cindy estava em uma creche local. No entanto, mais tarde naquela semana ela saiu em um encontro e insistiu em pagar pelo homem com quem ela estava saindo. Novamente, ela escolheu um local luxuoso para jantar. Será que o gato realmente trouxe tanto dinheiro para ela viver tão bem? Cindy achou muito conveniente que toda vez que ela deixasse o gato sair para passear do lado de fora, ele voltasse com uma bolsa cheia de dinheiro. Ela escondia o dinheiro todas as vezes e o usava para realizar suas fantasias de uma vida grande. Ela não se preocupou em saber mais sobre o dinheiro, até que um dia, Cindy recebeu uma correspondência e uma carta inesperada a esperava na caixa de correio. Misteriosamente, o remetente era alguém que ela não entendia. Normalmente, Cindy jogava cartas que ela não reconhecia imediatamente, mas algo a fez abrir esta. Talvez tenha sido coincidência. O que ela viu dentro a surpreendeu. O desenho da carta era muito ornamentado e a caligrafia do lado de fora do envelope, assim como do lado de dentro da carta, era muito limpa e organizada. Ela leu tudo. Quando ela viu o que aquilo dizia, Cindy teve calafrios imediatamente. Isso é o que disse. A carta foi escrita inteiramente em chinês. Cindy foi traduzir e quando leu a tradução, seus arrepios se transformaram em uma sensação de mal-estar do estômago. Ela tentou vários sites de tradução diferentes para garantir que era realmente o que estava escrito. Embora ela tenha obtido algumas variações, o núcleo do texto era o mesmo. A carta, depois de traduzida, dizia: "Nós demos o dinheiro a vocês, agora nos deixem em paz. Vamos acabar com o gato quando ele voltar para limpar todos os rastros." Sobre o que a carta estava falando? O que o autor da carta quis dizer quando disse "acabe com o gato"? Cindy não gostou nem um pouco disso. O que estava acontecendo? Por um momento, Cindy não soube mais o que fazer. O que ela deveria fazer? Ela deveria chamar a polícia? Ela não poderia ir para sua amiga, porque então sua amiga descobriria que Cindy tinha inventado tudo sobre seu novo emprego. Cindy andava pela casa pensando em todas as suas opções. Então, ela decidiu fazer uma coisa. Cindy decidiu que ficaria totalmente quieta. Ela esperava que ninguém descobrisse que ela havia recebido o dinheiro. Então não importaria. Ela ainda estava com medo de não ser o destinatário pretendido do dinheiro. Ela estava começando a suspeitar que não era realmente para ela. Então, ela quase pulou fora de sua pele quando a campainha tocou. Jurando que nunca mais deixaria o gato sair, Cindy guardou apressadamente a carta e foi até a porta. Quando Cindy abriu a porta, a polícia estava lá. Isso tem alguma coisa a ver com o gato? Cindy estava com medo de algo terrível ter acontecido. Ela mal conseguia falar. A polícia perguntou a Cindy se eles poderiam entrar. Ela não teve escolha a não ser deixá-los. Cindy sentiu que tudo estava dando errado.
Ela temia que a polícia estivesse lá por causa do gato e do dinheiro. Mas logo ficou claro que a polícia não sabia absolutamente nada sobre o gato. Então, por que eles vieram ver Cindy? Cindy estava cheia de perguntas. Se a polícia não estava lá por causa do gato e do dinheiro, por que eles estavam lá? A polícia estava lá por um bom motivo, mas seria muito difícil entender por que eles estão lá sem mais motivação. Veja, tinha algo a ver com o comportamento de Cindy. A amiga de Cindy tinha ouvido falar sobre o encontro chique de Cindy com esse novo cara. Sua amiga também achou estranho que Cindy tivesse comprado uma roupa cara e pago por um jantar chique. A amiga de Cindy contou a todo o grupo de amigos sobre isso, enquanto dizia a todos a pediu para não contar a Cindy ou a qualquer outra pessoa sobre isso. A amiga achou que tudo isso parecia muito suspeito. O cara novo, as roupas novas, o dinheiro arrecadado. A história de Cindy sobre um novo emprego também não fazia sentido. Esta amiga soube imediatamente que as coisas não estavam bem. Quando ela chegou em casa, mesmo prometendo que não diria nada, ela decidiu agir. A amiga decide chamar a polícia e explicar a história. Ela disse à polícia que Cindy não era capaz de pagar por essas coisas. Tudo era muito suspeito. Ela fez isso com o bem-estar de Cindy em mente, era apenas para o benefício de Cindy. A amiga estava com medo de que o par de Cindy estivesse tramando algo ruim e se aproveitasse dela. A polícia entendeu naturalmente que a amiga queria fazer uma boa verificação de Cindy. A amiga estava muito preocupada com a saúde de Cindy. Eles tomaram todas as providências para verificar Cindy e seguiram em frente com seus planos. Então, de volta à polícia. Eles entraram na casa de Cindy. Esta foi a razão que deu. A polícia queria falar com Cindy sobre sua segurança. Eles disseram que mais e mais mulheres passaram pela mesma situação de Cindy no passado. Eles não queriam que a mesma coisa acontecesse com Cindy. Cindy achou que a polícia estava se referindo ao gato e ao dinheiro. Este não foi o caso, pois a polícia continua com a história. A polícia não queria delatar a amiga de Cindy, então eles tentaram evitar a história. Mas Cindy não entendeu por que isso não era sobre o gato sem mais da história. O que a polícia acabou dizendo a ela deixou atordoada. Era algo que ela não esperava de forma alguma. Como a polícia inventou a história? O ponto que a polícia estava tentando chegar era que eles queriam proteger Cindy de um homem predador em potencial. Sua amiga havia mencionado que ele poderia ser um amante. A polícia estava preocupada que Cindy pudesse ser uma vítima dele. Eles também não queriam que ela se tornasse vítima do tráfico. A reação de Cindy foi bastante extraordinária. Cindy ficou muito zangada com os policiais. Como eles puderam dizer uma coisa dessas? Seu pai era um bom rapaz e certamente não era ele quem estava financiando. Enfim, o jantar. Cindy ficou um tanto emocionada de seu novo estado emocionado. Quando Cindy revelou tudo isso, eles ficaram muito surpresos. Os agentes investigam a situação. Eles acreditavam que Cindy poderia facilmente se apaixonar por um homem predador fingindo ser um amante. Afinal, ela tinha o perfil perfeito, uma casa simples, de baixa renda e solteira. Os agentes perguntaram como ela poderia pagar por tantos jantares caros se não estivesse recebendo dinheiro de um homem. O que Cindy diria agora? Cindy finalmente decidiu ser honesta. Ela não poderia mais evitar. Ela contou à polícia sobre o gato. Os policiais pediram a Cindy que os acompanhassem à delegacia. Ela obedeceu obedientemente. Mas o que aconteceu a seguir foi chocante. Os policiais não acreditaram nem um pouco no que Cindy estava dizendo. O que estava acontecendo? Os policiais ainda estavam pensando que Cindy estava sendo assessorada por algum homem? Eles pensaram que Cindy queria manter isso escondido porque ela estava sendo ameaçada por ele? No entanto, havia mais essa situação do que Cindy ou seus amigos perceberam. O que estava em segundo plano era o seguinte. A polícia estava pesquisando alguns acontecimentos interessantes na cidade recentemente. Acontecimentos estranhos. Dinheiro vindo do nada, pessoas desaparecidas, itens ilícitos sendo vendidos no mercado negro.
Eles estavam obviamente preocupados com o envolvimento de Cindy, mesmo sem saber. Eles convocaram uma equipe para agir. O que eles disseram a Cindy a surpreendeu. Eles pediram permissão a Cindy para revisar sua casa inteira. Se Cindy não quisesse dar-lhes essa permissão, eles indicaram que iriam obter um mandado por meio dos tribunais. Cindy não tinha certeza se havia uma saída para isso. Mas por que a polícia queria fazer uma busca? A polícia não acreditava mais que Cindy estava sendo aproveitada por algum amante predador. No entanto, eles também não tinham evidências suficientes para acreditar na história do gato. Isso parecia muito conveniente. Eles estavam começando a pensar que Cindy estava envolvida em práticas ilegais, vendendo pessoas independentes para ganhar tanto dinheiro. Eles disseram isso a ela, e então Cindy começou a chorar. Ela não podia acreditar que estava ouvindo e como chegaria a isso. Ela ouviu que deveria ter falado algo sobre o dinheiro muito antes. Ela consentiu com a busca e disse que realmente falava a verdade. Então, de repente, ela se lembrou de que havia recebido a carta. Cindy trouxe isso à tona com eles. Os agentes pesquisadores foram até a casa e olharam a carta acomodada por Cindy. Claro, eles tiveram que executá-la em seu próprio software de tradução, porque ela ainda estava escrita em chinês. Eles o leram várias vezes e discutiram os assuntos entre si. Cindy ficou surpresa com o que eles disseram um ao outro. Um agente olhou para o outro e disse: "Já vimos isso antes. Na verdade, temos outro em nossas mãos." O outro agente respondeu: "Eles devem pensar que podem nos enganar." Cindy ficou completamente chocada. A polícia sabia quem era o remetente da carta? Ela tinha tantas perguntas. Entretanto, este não era o caso. Os agentes estavam realmente pensando que Cindy havia escrito a carta ela mesma como uma distração inteligente para encobrir o fato de que ela estava cometendo práticas ilegais. Os agentes iniciaram uma busca completa em sua casa, com a qual ela já havia consentido. Então, eles descobriram algo notável. Eles vasculharam os quartos um por um, em busca de provas de atividades ilegais. Claro, eles não encontraram nenhuma. No entanto, enquanto vasculhavam os quartos, eles viram uma bolsa sobre uma cômoda. A bolsa era exatamente como Cindy havia descrito em sua história de gato. Eles levaram uma bolsa até a mesa para examiná-la melhor. Dentro da bolsa, havia várias notas de $1. Cindy colocou isso lá para fazer sua história parecer mais legítima? Alguns agentes continuaram em busca de mais evidências. A maioria deles pensava que Cindy havia colocado o dinheiro sozinha. No entanto, eles não encontraram nenhuma outra evidência de atividade ilegal. Os agentes confrontaram Cindy. Cindy disse que esta era de fato uma bolsa com a qual havia retornado para casa. Ela ficou aliviada que os agentes encontraram. Ela sabia que essa era a prova de que estava dizendo a verdade. Claro, os policiais então admitiram que não acreditavam nela e continuaram sua busca. Nesse momento, uma mulher entrou na delegacia. De repente, muitas coisas se juntaram. A senhora que entrou era vizinha de Cindy. Ela tinha visto as travessuras associadas na casa de Cindy e queria fornecer todas as informações que tinha. Ela disse aos policiais que tinha visto um gato entrar na casa de Cindy na semana anterior. No entanto, havia algo suspeito sobre isso. Na verdade, a vizinha tinha visto esse gato sendo colocado na frente da porta de Cindy várias vezes na semana anterior por um homem estranho. A polícia perguntou à vizinha de Cindy se ela poderia fazer uma declaração oficial. Isso seria o suficiente para provar o que Cindy estava dizendo? Ela estava dizendo a verdade? A essa altura, a busca pela casa estava concluída. Os policiais, é claro, não encontraram nada suspeito que ligasse Cindy a qualquer atividade ilegal. Isso, combinado com uma declaração oficial da vizinha, fez com que os policiais decidissem acreditar na história de Cindy, afinal. Mas quem estava por trás do dinheiro na bolsa e o que estava acontecendo? Eles decidiram que precisariam fazer mais para descobrir tudo. Havia algo muito suspeito em toda a situação. Então, eles decidiram ficar na casa de Cindy até que o gato ou o estranho aparecesse. Uma vez que seu plano foi definido, era hora de colocá-lo em ação.
No dia seguinte, Cindy soltou o gato conforme planejado. O gato vagou para a floresta próxima. Os policiais esperaram várias horas depois, um homem apareceu e deixou o gato de volta na porta de Cindy. A polícia o prendeu imediatamente. Você nunca vai acreditar quem foi este homem. O homem fazia parte de uma máfia. O gato era o intermediário para pagar alguém. Quando o gato foi adotado do abrigo, as coisas se confundiram completamente. Cindy teve permissão para ficar com o dinheiro que ela já tinha recebido, mas teria que manter o gato dentro de casa. Todo mundo foi preso. Como Cindy não estava mais recebendo o dinheiro diário do gato, ela precisaria ser mais econômica. Ela estava mais feliz por não estar na prisão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado.